Olá, boa tarde, sou a professora Bruna Leder, professora de Química do município de Itaperuçu. Hoje falaremos um pouquinho sobre o conteúdo de mistura homogênea e heterogênea, voltada ao primeiro ano do ensino médio. Então, objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é diferenciar misturas homogêneas de misturas heterogêneas. Então, a matéria. A matéria ela é classificada em substância, que pode ser pura, simples ou composta. E mistura, homogênea, heterogênea, azeotrópica ou eutética. Hoje falaremos um pouquinho sobre essas duas primeiras aqui, misturas homogênea e heterogênea. Então, o que é uma mistura? Mistura é quando tem uma junção de duas substâncias ou mais. Ou seja, para acontecer uma mistura, eu tenho que ter duas ou mais substâncias se juntando e formando essa mistura. Mistura homogênea. Homo significa igual. Ou seja, são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. Então, eu tenho a junção de duas ou mais substâncias, mas eu não consigo ver a diferença entre elas. Ela apresenta forma uniforme e monofásica, ou seja, apenas uma fase uniforme. Ou seja, olha o exemplo aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma mistura de água e açúcar, certo? Ó, eu tenho água, eu tenho açúcar formando esta mistura. Eu consigo ver apenas uma única fase, eu não consigo ver os dois elementos que está compondo essa mistura. Logo, eu tenho uma mistura homogênea, de única fase, né? Monofásica, uniforme. E mistura heterogênea? Mistura heterogênea, hétero é diferente. Mistura heterogênea é aquela em que eu consigo ver as misturas, então é nítida a presença de duas ou mais substâncias. Então eu consigo classificar, eu consigo ver, eu consigo separar. Então ela apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, aqui eu tenho a mistura de água e óleo. Então aqui eu tenho a mistura de água e óleo. Eu consigo ver, eu consigo separar as duas misturas, as duas substâncias, certo? Eu consigo classificar elas. Então logo eu tenho a mistura heterogênea de duas fases, duas fases. Aqui eu tenho alguns exemplos de mistura homogênea. Mistura homogênea, né, aquela que eu consigo ver apenas uma fase. Então, vinagre, soro fisiológico, etc. Aqui eu tenho exemplos de mistura heterogênea, água e óleo, ouro e areia. Então, aqui eu tenho uma mistura de óleo, água e areia. Então, eu tenho as três substâncias formando essa mistura. E eu consigo ver essas três substâncias, eu consigo separar e eu consigo classificar ela em mistura trifásica, porque eu tenho uma, duas, três substâncias. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de mistura heterogênea. Então, eu tenho uma mistura bifásica, né, de duas fases, eu consigo ver essas duas fases. Mistura trifásica, onde eu consigo ver as três fases. Mistura polifásica, onde eu consigo ver as quatro fases. Polifásica é quando eu tenho muitas substâncias formando uma mistura. Aqui eu tenho um quiz, né? Classifique as misturas abaixo em homogênea ou heterogênea e qual é o número de fase correspondente a cada uma dessas misturas. Então, água e açúcar, óleo e água. Aqui eu tenho a resposta. Então, a primeira foto eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, apresenta uma única fase, eu não consigo ver os dois componentes. E a segunda imagem eu tenho uma mistura heterogênea, então eu consigo ver os dois componentes, apresenta duas fases. Aqui eu tenho atividade prática, né, para posteriormente estar fazendo com os alunos, onde eu tenho material, procedimento para demonstrar a mistura homogênea. Aqui eu tenho material, procedimento para demonstrar misturas heterogêneas. E ao final da aula prática, a gente pode... E para dar sequência ao conteúdo da aula, poderemos estar fazendo uma aula prática. Se a sua escola tiver laboratório, você pode utilizar o laboratório da sua escola e a vidraria da sua escola. Os beckers, os bastão de vidro, enfim, o que a sua escola disponibilizar. Se não tiver laboratório, você pode também estar improvisando e fazendo em sala de aula, utilizando materiais do dia a dia, de casa mesmo, assim como eu vou fazer aqui. Então, o primeiro passo, eu vou utilizar água, vou utilizar álcool, vou utilizar óleo de soja. Então, eu vou pegar uma tacinha, como eu não tenho becker, eu vou pegar uma tacinha e vou colocar água. Vou colocar um pouquinho de corante vermelho, para que a gente consiga identificar as fases.
usar uma colher para mexer, né? Misturar aqui, fazer a mistura. Próximo, eu vou colocar o álcool. E vou estar utilizando o corante laranja, amarelo, né? Um laranja amarelo. Nessa terceira taça, eu estarei colocando um pouco da água com o corante. E estarei colocando o óleo de cozinha, né? O óleo de soja. Vou deixar aqui. Aqui eu vou fazer uma mistura de álcool, né? De álcool com o óleo de soja. E nessa terceira mistura, eu estarei misturando a água ao álcool. Como podemos observar aqui, a mistura de álcool e óleo formou uma mistura heterogênea, diferente, de duas fases. Eu consigo ver a fase do álcool aqui em cima e eu consigo ver a fase do óleo aqui embaixo. Então, é uma mistura heterogênea de duas fases, que eu consigo ver, consigo separar as duas substâncias, as duas fases formadas. Mesma coisa ocorre aqui na água com o álcool, certo? Eu consigo ver a água aqui embaixo, a substância água, e eu consigo ver a substância do óleo aqui em cima. Essa substância é uma mistura heterogênea de duas fases. As moléculas da água e do óleo de cozinha, elas são diferentes, por isso elas não se misturam, elas não têm afinidade. Já a mistura de água e álcool, vocês podem ver que eu não consigo separar elas, né? Eu tenho uma substância, uma mistura monofásica aqui. Eu tenho uma mistura monofásica, única fase, eu não consigo separar a água e o álcool daqui. Visto, então, ele forma uma mistura homogênea. É isso, pessoal. Então, na escola, vocês também podem estar utilizando outros materiais, como o vinagre, como o açúcar, para estar demonstrando substâncias homogêneas